Filipenses 4, vamos ler do verso 1 até o verso 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Para nós que pregamos, Senhor, a tua palavra, sempre há uma responsabilidade muito grande. E a dependência de ti, do teu Espírito, é muito grande também. Eu rogo, meu Deus, para que o Espírito Santo, aquele que foi enviado por ti, para nos conduzir a toda a verdade, que o Espírito Santo possa usar desse vaso tão pequeno, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está escrevendo, o apóstolo, a igreja de Filipe. Tinha uma igreja ali, uma grande igreja, uma boa igreja. Ele está escrevendo ali para aqueles irmãos. Ele está expressando muito do seu amor, né? O seu carinho que ele tinha pela igreja. Ele fala: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa, sim, amados. Ele conclui dizendo assim: permanecei deste modo firmes, firmes no Senhor. Eu creio que esse é o maior desafio da nossa vida, permanecermos firmes no Senhor, permanecermos firmes na fé, em Cristo, na palavra dele. Ele fala algumas coisas antes que faz a igreja se lembrar das grandes promessas que nós temos. Nós somos um povo muito abençoado. O povo de Deus na terra é um povo abençoado não só por aquilo que Deus faz agora, mas somos abençoados por aquilo que Ele já fez. E vamos ser abençoados por aquilo que Ele ainda fará. E ele, nos dois versículos anteriores, do capítulo 3, verso 20, ele faz eles lembrar de algumas coisas muito importantes, que a gente não pode se esquecer nunca.
verso 20, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Nós somos brasileiros, estamos no Brasil, mas a nossa pátria não é o Brasil. Nós somos chamados pela Bíblia de cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui apenas por um momento. Você está aqui apenas por um momento. A vida passa muito rápido. A vida voa. Não é verdade? Se você começa às vezes a lembrar de algumas coisas, você diz, puxa vida, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Já passou 10 anos disso. A vida passa assim. Voa, parece que ela dá saltos. Poxa, antes eu tinha 20 anos. E assim é a vida. A vida é muito curta, gente. O que é a nossa vida? Tem as pessoas que vivem em melhor vigor, vivem 70, 80, 90. Até falei recentemente para os irmãos que eu estava lendo sobre pessoas com mais de 100 anos. É muito pouco, é insignificante quem chega a passar dos 100 anos. Então a vida é muito curta, muito rápida. Eu sinto isso todo dia, acho que os irmãos também, porque você mal acorda de manhã, já acabou o dia, você já vou dormir. Já acabou o dia. Você deita para dormir, passa lá 8 horas lá dormindo, não sei quanto tempo você dorme. Toca o despertador, já volta a vida novamente. E os dias vão passando. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, já é domingo. Parece que eu fui no culto ontem. Já é domingo, uma semana depois. A vida passa assim, muito rápido. E a gente não pode se iludir de maneira nenhuma de se agarrar nessa vida, porque não tem jeito. Os cabelos vão ficando brancos. O tempo vai passando. Felizes são as mulheres que podem tingir os cabelos. Os homens não dá certo, acho que não dá certo. Mas o tempo passa, né? Muito, muito rápido. Mas nós temos grande esperança. Para nós a vida não é só essa. Para nós a morte não é o fim. A morte não se acaba, não é ali que você vai acabar a sua vida, ali é apenas um começo da eternidade. Quando nós morrermos, é que nós vamos começar a eternidade. Então Paulo fala aos irmãos, olha, se lembrem disso, pois a nossa pátria está nos céus. E se você olhar um pouquinho os versos anteriores, ele está falando de algumas pessoas que estavam dentro da igreja, que não tinham um coração para Deus. Ele no finalzinho do versículo 19, ele diz assim, essas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente que só se preocupa com as coisas terrenas. Mas não é o nosso caso, não deveria ser o nosso caso. Por isso que ele está lembrando os irmãos, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Lendo aí o verso 20 do capítulo anterior. Nós estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Nós cantamos agora um hino maravilhoso. O Rei está voltando. Cada dia que passa, cada guerra que se levanta, cada aflição, cada situação no mundo, a gente sabe que o Rei está voltando. Promessa dele. Você nunca vai encontrar nenhum líder religioso de todas as religiões que você imaginar, alguém que disse que iria voltar. Jesus foi o único. Ele disse, eu vou voltar. Vocês não vão ficar órfãos. Porque aonde eu estou, quero que vocês fiquem comigo, ele disse. Então Paulo está lembrando os irmãos isto. A vossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no verso 21, ele vai mais profundamente e diz assim, o qual, que é Jesus, transformará
o nosso corpo de humilhação, nosso corpo carnal, nosso corpo físico, nosso corpo mortal. Nós somos ainda seres mortais. Mas ele diz que o nosso corpo será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Que corpo é esse? Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, ele vem em corpo. O que ressuscitou foi um corpo que venceu a morte, um corpo que na cruz, até a crucificação, era um corpo mortal, mas quando ele ressuscita, é um corpo imortal. E aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo e com você. Por isso a importância do que ele diz: permanecei firmes no Senhor. Você vai ter muitas coisas na sua vida que vai tentar te afastar disso, te afastar dessa visão, te afastar dessa glória. Então Paulo está dizendo assim: se lembrem disso, que o seu corpo será como o corpo de Jesus ressuscitado, corpo da sua glória, segundo o seu poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Jesus disse que todo poder, toda autoridade, todo poder no céu e na terra, o Pai lhe deu. Nós não estamos crendo num homem bonzinho que viveu aqui no mundo e que pregou bem, como muitos pensam. Nós temos colocado a nossa fé naquele que é o Filho de Deus, que ressuscitou e que disse: eu vou voltar, porque Ele pode voltar. Ele tem todo o poder de voltar. Diz a palavra que quando se cumprirem o número dos escolhidos no mundo, Ele retornará. Eu quero estar lá, amém? Vamos estar juntos lá, amém? Por isso precisamos permanecer firmes. Com tanta luta, né? A irmã estava falando agora há pouquinho aqui das lutas. Passamos por lutas, não é porque nós cremos no Senhor que nós não passamos por luta. Passamos por muitas lutas. Se eu vou olhar para trás da minha caminhada, desde quando eu conheci Jesus, eu tinha 20 anos, 21 anos, era jovem, né? De lá para cá, quantas lutas, mas também quantas vitórias, né, amados? A gente não pode contar só as dificuldades. Quantas vitórias já tivemos, quantos milagres nós já participamos, né, amados? Quantos suprimentos sobrenaturais que o Senhor já fez na nossa vida, quantas doenças que foram curadas pelo poder da fé em Jesus Cristo, neste nome de Jesus. Nós não podemos, por exemplo, nos maravilhar com as dificuldades, porque elas fazem parte. Porque neste mundo, meu querido, não tem jeito. Esse mundo não é o mundo de Deus ainda. Vai ser um dia, mas ainda não é. Não é o mundo de Deus ainda. Esse mundo ainda está perdido. Os homens dominaram. Os homens excluem Deus. Os homens querem eles fazerem as coisas. Eles querem dominar esse mundo. Eles querem um Deus, mas um Deus que não interfira. Um Deus que não interfira na vida deles. Um Deus que não interfira nas nações. Mas não tem jeito, porque o Evangelho cresce a cada dia. A vontade de Deus ninguém pode impedir, ninguém. Ele é soberano, absoluto sobre tudo e sobre todos. Nunca pense que o diabo é o opositor de Deus. As pessoas às vezes pensam que o diabo ele é a pessoa que está contra Deus e que luta contra Deus. Quem é o diabo? Se Deus quisesse, Ele dava um estalar de dedo, Satanás e todos os demônios desapareciam na hora, morreriam todos, não ficaria ninguém vivo. A
até os demônios e Satanás se submetem ao Senhor, ao senhorio. Porque Deus tem uma obra nesse mundo. Ele está fazendo a obra e ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode tocar na sua vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode. Ninguém pode. Você não crê num Deus coitadinho? Não, gente. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Deus levanta grandes nações e abate também. Eu estava lendo essa semana sobre o tempo que o grande império babilônico foi um dos maiores impérios desse mundo. E Deus em algum momento usou aquele império para fazer juízo em Israel. Israel se desviou do Senhor, Israel foi atrás de outros deuses. E o Senhor levantou os profetas para falarem: olha, se vocês não se emendarem, se vocês não se corrigirem, eu vou trazer do norte a punição. Eu vou mandar Nabucodonosor vir até aqui. Isso, ele vai arrasar com tudo isso. E ele fez isso. Israel não se humilhou, não se arrependeu. E Deus usou o maior império que existia ali naquela época, né? O Império Babilônico, que veio ali em Israel, em Jerusalém. E simplesmente pegou o rei, levou seus filhos, seus príncipes, todos. Acabou com tudo. E lá na frente levanta outro profeta e diz assim com Nabucodonosor: olha, você foi cruel demais com o meu povo, vou fazer juízo contra você agora. E Deus destrói completamente aquele império babilônico. Esse é o Deus que domina a história. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Está escrito que até o coração do rei está na mão do Senhor. E Ele inclina para onde Ele quer. Por que Ele fala isso? Porque o que é um coração de um rei? O coração de um rei é um coração que está sempre acostumado a todo mundo obedecer Ele. Nunca ninguém pode dizer não para um rei. Nunca ninguém pode questionar a vontade de um rei. E a palavra do Senhor diz: sabe o coração do rei mais poderoso que existe? O Senhor o levanta e o Senhor o derruba. Porque Ele é o Senhor da história. A obra que Deus está fazendo na terra, ninguém vai poder impedir. Por isso não se alarme: isso aqui Jesus vai voltar, agora será isso. Meu querido, descansa. O tempo de Deus é perfeito. Tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir e ninguém pode impedir tudo isso de se cumprir. E nós sabemos que o nosso grande desafio é esse: permanecermos firmes no Senhor. Interessante, né? Não é firme na igreja, embora a igreja seja importantíssima, mas é firme no Senhor. Não é você confessar que você é evangélico. Isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Nome de religião não significa nada. O que nós somos chamados é para ficar firmes no Senhor. No Senhor Jesus. É crer no Filho de Deus, que vai voltar e vai transformar o seu corpo. Está com alguma dor aí no corpo? Tem alguma dor aí na perna, no dedão? A gente é tão frágil, não é, irmãos? Não é? Você vai fazer uma faxina lá, quando chega de noite não aguenta nem andar. A gente é cheio de dores. Você vai receber um novo corpo de glória. E esse corpo novo é um corpo imortal.
Você vai ter um corpo que nunca mais vai adoecer. Nunca mais. Nem um resfriadinho. Nunca mais. Nenhuma dor. Nenhum tipo de sofrimento, de angústia. Para onde nós vamos? A nossa pátria celestial. Não existe mais sofrimento, nem dor, nem angústia. Nunca mais. O que nós estamos passando aqui já é suficiente, né, irmãos? Já é suficiente. Mas você vai ser profundamente consolada. Profundamente consolado. A tua esperança, não existe ninguém neste mundo que tem uma esperança tão gloriosa como a nossa. Nenhuma religião tem uma esperança como a nossa. Nenhuma. Por isso que nós temos que permanecer firmes no Senhor. Amém, amados? E ele começa aqui dando algumas dicas para nós, que eu queria compartilhar com vocês, algumas coisas interessantes. Para manter essa firmeza. Ele começa falando de um problema que estava acontecendo dentro da igreja. Ele sabia das coisas porque as pessoas, os irmãos, escreviam para ele, ou alguns iam até ele e falavam, não porque eram fofoqueiros, sempre digo isso, né? O intuito dessas pessoas, desses irmãos, era o bem-estar genuíno da obra. E Paulo sabia disso. Você sabe diferenciar uma fofoca de alguma coisa que realmente é uma preocupação verdadeira? A gente sabe. E Paulo sabia disso. E ele ficou sabendo de um problema que havia entre duas irmãs dentro da igreja. Quem tiver querendo ter um filho ou filha, tem dois nomes aqui que pode ser uma sugestão. Rogo a Evódia. Oi, Evódia, vem aqui. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Uau! Se pregar isso lá no Nordeste vai ser, olha, vou te contar, né? O pessoal lá gosta de uns nomes assim bem diferentes, né? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Estava havendo algum problema ali entre as duas. Aqui não tem isso não, né? Espero, né? Não. Mas já aconteceu? Pode acontecer. Havia um problema. E o que o texto não fala, o Paulo quando escreve, ele não toca no assunto do que era, o que estava acontecendo. O texto não fala. Se você ler alguma coisa de alguém que falou, eu acho que é isso, esqueça. Porque o texto realmente não fala qual era o problema. Mas o que dá para entender é que elas tinham alguma discordância. E aquela discordância estava criando uma certa animosidade entre elas. E no verso 3, ele chama um outro irmão para ajudá-las. Ele fala assim: a ti, fiel companheiro de jugo, não se sabe também quem é, a quem ele está se dirigindo, mas era um dos seus cooperadores ali na igreja. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, ajude elas nessa situação. Pois juntas elas se esforçaram comigo no evangelho. Ou seja, eram obreiras. Eram duas mulheres obreiras que trabalharam com Paulo na obra. Elas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, que era outro grande cooperador de Paulo. E ele está pedindo para que esse irmão, que a gente não sabe quem é, para ajudá-las. Isso nos mostra, querido, uma coisa muito importante para você realmente se manter sempre firme no Senhor. O que vai te dar força espiritual, é você manter sempre a comunhão com todos. Nós não pensamos todos igualzinho. Nós não pensamos igual. Mas não importa o que nós pensamos. Existem valores superiores, maiores para a igreja se preocupar.
A comunhão é uma delas. O amor entre os irmãos. O amor sempre deve prevalecer. E Paulo, você vê que ele nessa carta pega um pedacinho para falar sobre aquele problema, para que a Evódia e Síntique, elas pensem concordemente no Senhor. Procure pensar igual, por causa do Senhor. Por isso que a gente tem que realmente entender que a prática da comunhão, isso resulta em bênção sobre a sua fé, sobre a sua vida com Deus. Por isso que tem muito a ver com aquilo que ele diz, permanecer firme no Senhor. Essa é uma comunhão vertical. Mas a comunhão vertical com Deus é fruto da minha comunhão horizontal, da igreja. A igreja não é um lugar para se ficar se debatendo opiniões, né? Hoje de manhã nós tivemos aqui o Café dos Obreiros, a gente tocou um pouquinho sobre esse assunto. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode para a gente viver bem. Então na igreja, a importância de você, por exemplo, ter o perdão. O perdão, amados, é uma das situações mais sérias ensinadas na palavra de Deus. Perdoar. Perdoar não é uma opção. Perdoar é algo que é uma condição sine qua non. Não tem como. A gente precisa perdoar. Uma das coisas assim que sempre mexeu comigo, e a gente vai aprendendo com Jesus, ele ensinou sobre isso. Aqui eu vou ler para os irmãos aqui em Mateus 7, só para lembrar daquilo que Jesus ensinou. Mateus 6. Vocês lembram eu sempre lembro isso, mas vocês lembram da oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso? Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem, então Jesus ensinou. Então vocês orarão assim: Pai Nosso. E a gente ensina para as crianças, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder agora para sempre. Amém. Decorou, né? Você está decorado. Isso, sim. Por isso que eu queria chamar a tua atenção é o seguinte: existe uma pegadinha aí. Não sei se você percebeu que nessa oração Jesus colocou uma pegadinha que ninguém percebe. Quando ele disse assim: e perdoa-nos as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Deus, perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado as pessoas que têm pecado contra mim. É isso que ele está dizendo. E você ora e não para pensar: pô, mas o que é isso que eu estou orando? E você vê que na oração inteira, nessa oração do Pai Nosso inteira, ele termina a oração, no amém ali, mas logo quando termina a oração, ele vai tocar no assunto mais importante dessa oração que ele ensinou, que é exatamente o perdão. No verso 14 ele diz assim, que para mim, a primeira vez que eu li esse texto eu arrepiei sinceramente. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E no verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Forte, não? Forte. Por isso que eu falo que a perdão não é uma opção. Não importa se você tem razão, irmão. A tua razão não importa, irmã, não importa. Mas ele fez, ela fez, não importa.
A coisa é tão séria, porque se você não libera perdão, você não pode pedir perdão. Como é que eu vou pedir perdão ao Senhor se eu não libero perdão àqueles que pecam contra mim? Então por isso que Paulo teve que tratar as duas irmãs, duas obreiras, duas mulheres de Deus, mas que estavam com coisinhas entre elas. E Paulo intercede, pede até que um outro irmão, um outro obreiro ajude elas, que elas sempre me ajudaram muito na obra. Então, meu querido, entenda que essa casa é uma casa de amor, uma casa de graça, de misericórdia, de perdão. Isso é o que nós somos. Nós estamos aprendendo isso cada dia. Continuando. A segunda coisa que ele fala no verso 4, um texto que eu gosto muito, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez ele repete, digo, alegrai-vos. Ou seja, o que é isso? É a prática da alegria. É outra coisa que vai te dar firmeza no Evangelho, firmeza no Senhor. É a prática da alegria. Você não pode ser como esses, parece que tem alguns crentes, parece que chuparam limão. Está sempre com cara feia. Você perguntar, como é que está, irmão? Estou indo. Está indo. Estou indo. Tem gente que nunca está bem, está sempre pronto para reclamar, para murmurar. Ele não entendeu ainda que a firmeza da nossa fé tem a ver com isso, com a prática da alegria. Por isso que Paulo, ele repetiu, alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Qual é melhor, você estar perto de uma pessoa feliz ou uma pessoa chata? Claro. Eu acabei agora. Chamei ela de chata. Mas tem gente que é chato, né? Pessoa que você sabe, eu conheço pessoas, você deve conhecer também, que você chega assim, oi, como é que tá? Tá bem? E a saúde? Ah, meu Deus. Por que eu fui perguntar? Aí você vai ouvir, vai destrinchar. Eu tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor no céu. Fui no médico, o médico falou, eu passei a noite sem dormir, vomitei, fui não sei o que, tive diarreia. Vai embora. Tem gente que adora falar de doença. É um prazer mórbido que as pessoas têm de falar de doença. De falar de cura, falar de doença. A minha gota. Você não sabe como eu estou sofrendo com a minha. Olha só, já tomou posse, né? A minha gota. É dela, é minha. Quem vai tirar dela? Nem Deus pode tirar, porque é dela. Ela pegou a gota. Ou ele pegou a gota. Né? Ou eu sofri muito com a minha pressão alta. A minha pressão alta. Esse povo toma posse da doença, em vez de dizer, essa não é minha. Doença não é minha. Eu não tenho doença. A doença não é para mim. Eu tenho orado, eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu vou lutar contra isso. Eu vou resistir contra todo tipo de mal na minha vida. E não ficar tomando posse. A prática da alegria. Onde você for, pratique a alegria. A alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. Uma das coisas tremendas que Deus sabia, Ele sabe na sua grandeza, na sua sabedoria infinita, que a gente não poderia viver sozinho aqui, dependendo só dos nossos esforços. Nós precisávamos de algo que nos ajudasse. Ele disse, eu vou mandar um ajudador. Eu vou mandar um consolador. Eu vou mandar um cooperador para vocês, que estará com vocês, o Espírito Santo. Eu acho lindo porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que habita conosco e está em nós. Isso é lindo. Quando você um dia aceitou Jesus na sua vida, você não só aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Ele habita em você.
Você não é só um religioso a mais no mundo. Não dá para comparar o que nós temos. Não dá para comparar. Quando você vai, por exemplo, num texto como o de Gálatas 5. Se você quiser, eu vou falar aqui sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia chama de os frutos do Espírito. O que o Espírito Santo produz em nós? O que o Espírito Santo produz em você? O que ele veio para produzir de dentro para fora? É isso. É o que Paulo ensina aqui em Gálatas capítulo 5, no verso 22, que ele fala sobre o fruto do Espírito, a frutificação interior do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo produz em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, olha que lista linda: amor, alegria, paz, longanimidade, que é uma paciência sem fim, benignidade, o bem, sempre procurando o bem, bondade, fidelidade em Cristo, na obra. Tudo é fruto de quem? Do Espírito Santo. É o teu ajudador, o teu amigo íntimo, que habita dentro de você. Ele está produzindo isso dentro da sua vida. Mansidão, olha que lindo. Domínio próprio, tudo fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Mas é claro, eu estou te dando uma lista linda do que o Espírito produz, e graças a Deus pelo Espírito Santo. Foi um dos maiores presentes que nós recebemos. Foi o Espírito Santo. Mas é claro que antes de Paulo falar sobre a lista do Espírito Santo, ele falou de uma outra lista, que é a lista da carne. Nós temos essas duas naturezas também em nós. Temos a natureza carnal e temos uma natureza espiritual. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai sofrer com essa lista carnal que tem aqui, e que nós também sofremos. Mas nós temos o equilíbrio, porque a quem eu vou dar mais ênfase na minha vida? Ao Espírito Santo, sempre. Eu só vou ler para você, para relembrar a lista que ele fala. Começa no versículo 19. Que ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. E você vai ver que dentro de você, muitas vezes, você já percebeu isso. Já percebia antes de conhecer o Senhor Jesus, mas mesmo hoje, conhecendo o Senhor Jesus, você sabe que essas obras ainda estão querendo se manifestar. Ele diz assim: quais são as obras da carne? Elas são conhecidas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, maus pensamentos. Ele fala até como obra da carne as coisas muitas vezes religiosas, como a idolatria. A idolatria, sabe o que é idolatria? É colocar uma criatura no lugar do Criador, né? Colocar um homem, uma mulher, um animal, seja o que for, no lugar do Criador. Ele diz que a idolatria é uma obra da carne. A carne gosta disso. Feitiçaria, né? Tantas religiões que praticam a feitiçaria também são obra da carne. Ele vai longe, começa a falar agora das situações cotidianas nossas: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Lá em Sinti, que é Evódia, né? Discórdias, dissensões, facções. O que são facções? São grupinhos que se formam na igreja. Ah, não concordo com o pastor, eu vou pegar, você ver se eu consigo levar alguns, eu vou influenciar algumas. Acontece isso muito. Muitas igrejas se dividem por causa desses grupinhos, dessas facções. Isso é uma obra da carne. Inveja, bebedice, glutonaria.
Eu até falei hoje no culto no Café dos Obreiros, né, sobre isso. A gente sempre brinca, mas é o que a gente ouve, né? O crente não bebe, mas come. Ele não percebe que porque o pecado da bebida não é pecado. Eu falei para os irmãos, beber não é pecado. Você sabia que beber não é pecado? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum ensino dizendo que bebida é pecado. O que é pecado é excesso. Tudo que é excesso é pecado. Assim como comer. O comer pode se tornar pecado se come demais. Se você é uma pessoa que come demais, como é que mas eu não como demais. Lembra quando você chega assim, que você vai comendo, chega assim, ai, não aguento mais. Cara, isso é glutonaria, isso é pecado. Toda vez que você comeu até não aguentar mais, você praticou o pecado da glutonaria. Tudo que é excesso. A gente deve comer, claro, a gente gosta de comer. Quem não gosta de comer? Todo mundo gosta de comer. Meus queridos, tudo que passa daquilo que é normal, tudo que é exagerado, sabe? Isso se torna pecado. Isso que ele está falando aqui, ó. Ele fala de inveja, vai falar de bebedices. Bebedice, o que é? Pessoas que enchem a cara. Glutonaria, que come demais. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A prática, viu? A prática. Não é você tropeçar em alguns momentos. Né? O pecado na nossa vida, deve ser uma exceção. Se o pecado é uma prática, aí tem alguma coisa errada. Nós não somos perfeitos, nós temos dificuldades ainda, falhamos muito. O marido falha com a esposa falha com o marido, a gente falha com os filhos falham com os pais, irmão falha com o irmão, a gente falha. Mas há uma diferença. Quem tem o Espírito Santo sabe. Quando você falha, o Espírito Santo fala. E graças a Deus pelo Espírito Santo. Você pisou na bola. Você não devia ter falado isso. Mas na hora a carne, você fica cego quando a carne se levanta. Você vai deixar barato. A carne é assim, né? Vai deixar barato. Esse cara aí passou na tua frente e te fechou. Você vai deixar barato isso. Aí a carne, né? Te mandando tomar uma atitude. E você chega ali pareia com o carro ali. Há um bom tempo atrás eu me lembro de um irmão, que eu conheço ele de outros. Não era nossa igreja, não outra igreja, mas eu conhecia ele. E um dia eu estava passando na Tiago Sul. Aqui, de repente, ele estava vindo no carro, nem sabia, né? Aí não sei o que aconteceu, mas que o cara pegou e fechou ele. Alguma coisa que aconteceu ali, que ele não gostou. Ele foi correndo na frente do cara, desceu do carro, abriu a porta e falou tanto palavrão que eu acho que nem eu conhecia aquele lado. O irmão que vai na igreja, que congrega. E nessa hora a carne domina. Muita gente já está tão acostumada a fazer a mesma coisa que nem pensa mais a respeito. Irmão, é essas coisas que a gente vai aprendendo a praticar as coisas do Espírito. A paz, o amor, a alegria. Como por isso que Paulo repetia, né? Alegrai-vos, irmão, irmã, alegrai-vos sempre no Senhor. Tome a decisão de praticar a alegria na sua casa, na sua família. Seja mais feliz. No verso 5 ele diz ainda: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor.
Moderação. O que é o cristão? Ele é uma pessoa que deve ser uma pessoa moderada. Paulo diz que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que você seja conhecida por ser uma pessoa moderada. Que o moderado é o oposto de uma pessoa exagerada, né? Não faça nada por isso. Seja moderado em que você faz. Seja cuidadoso, é isso que ele está falando. Vamos ser pessoas moderadas. Nunca vai além. Nunca exagere em nada. E ele continua nos ensinando como viver. E uma das lições mais tremendas, uma delas, né, que eu aprendi nas Escrituras, e eu já preguei algumas vezes para os irmãos, que está no verso 6, que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Paulo está repetindo o ensino de Jesus. A ansiedade é um horror para nós. O que é a ansiedade? É o excesso de preocupação. E ele diz: não andeis ansiosos por nada. Por mais ansioso, dizia Jesus, por mais ansioso que você esteja, você vai conseguir mudar alguma coisa com a sua ansiedade? Não. Já que eu não vou mudar nada com a minha ansiedade, né? Por que eu não tenho que tomar uma decisão? Porque isso aqui é uma questão de decisão. Eu tomo a decisão de não me preocupar. Meu pastor, como é possível eu não me preocupar? Mas aí ele ensina como. Ele ensina como. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. O que eu faço? Isso é uma oração que a gente chama de oração de transferência. Porque Deus diz, tem até um pastor que eu conheço, que ele até chegar até ser radical. Ele fala que ser ansioso é pecado. Ele considera um pecado andar ansioso, porque ele entende que isso aqui é uma ordem apostólica, é uma ordem do próprio Jesus falou sobre isso. Então, o que o Senhor ensina é que Ele não quer que nós andemos preocupados com nada. Mas como é que eu vou resolver isso? Eu vou ficar pensando, estou com um problema, estou pensando, né? Eu lembro do tempo que eu era mais criança, que eu lia os patinhos lá, as revistinhas do Pato Donald. Vocês conheceram, né? Eu não estou tão velho assim não, né? O Tio Patinhas, lembra do Tio Patinhas? Né? Eu lembro quando o Tio Patinhas estava preocupado, que ele andava na casa dele assim, para lá e para cá, para lá e para cá, e tinha um buraco no chão assim, um buraco. Ele andava para lá e para lá e para lá, fazia um buraco. Era um exagero, mas muita gente é assim. Não dorme de noite por preocupação. E fica pensando. O que eu vou fazer? Ele fica tentando pensar em algo. O que isso vai acontecer? Só vai adoecer. Só vai piorar o teu estado. E ele disse: sabe o que você faz quando você estiver ansioso por qualquer coisa, por qualquer pessoa? Ele disse: leva a Deus em oração. Transfere para Deus pela fé. Porque, Senhor, o Senhor me ensinou que eu não devo me preocupar. Essa situação está me deixando horrível. Então eu vou obedecer a tua palavra e vou transferir para ti essa preocupação. E você ora, ele diz isso: que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E ele vai um pouquinho mais longe, ele diz assim: com ações de graças.
O que é ações de graças? É quando você ora, você transfere para Deus e você já agradece, porque sabe que Ele vai cuidar. Lembra de orações que você foi a Deus cheio de preocupação, cheio de ansiedade? Você vai para Deus e chora, e lamenta, e coloca, eu vou colocar na tua mão, me ajuda, Senhor. E acaba a oração, você em vez de deixar na mão de Deus, você carrega de volta tudo de novo. Você não transferiu, você trouxe de volta e continua lá pensando e sofrendo. E não vai adiantar nada. Porque Deus, num piscar, num estalar de dedos, Ele muda toda a tua vida, toda a tua sorte. Para nós ficarmos firmes no Senhor, querido, aprenda isso. Não ande ansioso. Confie mais em Deus, tenha mais fé em Deus. Essa semana, eu vou contar só um pequeno testemunho, né? A minha esposa estava voltando do trabalho lá na escola, e ela me ligou do meio do caminho, dizendo que o carro tinha pifado. Não andava, ela acelerava, não saía do lugar, e ela parou o carro. Graças a Deus que o carro pifou, foi uma providência de Deus, um lugar frente ao mercado, era um lugar certo, porque onde ela trabalha, a saída ali tem umas comunidades, tem um lugar muito perigoso ali onde ela trabalha. Mas graças a Deus que o carro pifou num lugar que era, né, iluminado, tinha gente, tinha mercado, tinha açougue perto, era noite já, era tipo 8:30 da noite. E eu, como era mais próximo da minha casa, falei, então fica aí que eu vou aí com você. Cheguei lá, e fui lá ver o carro, tentei pegar, o carro pegou. Ela deixou o carro, um tempo esfriou, ela ligou, nós fomos sair, puf, não sumiu. Aí eu fui tentar chegar até em casa, consegui chegar até em casa. Mas ele ligava, ele andava um pouquinho, pifava. Eu não sabia o que era. Aí levamos ele, deixei ele na frente da minha casa, o carro. E eu perdão. Tem água aqui, né? E no dia seguinte, nós temos seguro. Aí eu liguei para o seguro, falando que o carro tinha que mandar um socorro. E disse assim, olha, nós não damos socorro. O seguro só dá cobertura quando se bate o carro, se rouba um carro. Mas o que eu posso fazer é mandar um guincho para levar para algum carro que o senhor quiser. Só que tudo sem custo, né? Levar para uma concessionária, você sabe, essas coisas custam caro. A gente não sabia o que era. No dia seguinte a Lili foi trabalhar, mas naquela noite a gente vai dormir com preocupação, né? O carro ficou na rua, tudo, né? Mas ali sempre procuro orar com o Senhor. Orei sobre o carro com Deus e fui dormir. E foi interessante que de madrugada, eu acordei de madrugada. E quando eu acordei, eu fui acordando. Quando eu acordei, eram umas 2:30, 3 horas da manhã que eu acordei, eu ouvi. Então eu falei para minha esposa, é como se você ouvisse uma voz que disse assim, o problema é a gasolina. Não que tinha acabado, não acabado, não é isso. Mas o problema é a gasolina. É a decodificação de algo espiritual. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Não é uma imaginação, não é uma criação. Deus me despertou para falar comigo e me mostrar o que estava acontecendo com o carro. Mas Deus vai se preocupar com o carro? Vai, porque Ele se preocupa com aquilo que está nos dando ansiedade. E que eu poderia ter que gastar um dinheiro que eu não tenho. Está gastando dinheiro. E aí de manhã eu falei com a Lili, você por acaso colocou o carro em alguma gasolina estranha, alguma coisa, né? Algum combustível? Porque você sabe que tem postos aí que tem uma gasolina adulterada e assim por diante. Mas aí eu fui atrás dessa situação. Não liguei para ninguém, não liguei para... Eu vou tentar mexer na gasolina. E fui lá no posto, comprei lá gasolina, né?
Levou ele levar no carro, coloquei uma gasolina nova, aditivada para nos pegar. Tentei pegar, fui fazendo tudo. Tentei, morria de novo, voltei no posto, peguei mais gasolina, acho que não era suficiente, coloquei mais gasolina na boca, sabia da onde que era aquela gasolina, fui pondo, aí o carro pegou. Está até hoje andando aí. Mas Deus faz isso? Faz. O Espírito Santo, meu querido, que você recebeu, Ele fala. Basta você ouvir. Basta você querer ouvir. Basta você abrir o coração e deixar Ele falar. Ele vai falar. Toda a tua ansiedade não vai mudar nada. Toda a tua preocupação não vai adiantar nada. O Espírito Santo, Ele muda tudo. Ixi, eu poderia contar inúmeras situações como essa. E Deus não tem filho preferido, não. Todos nós cantamos aqui, eu sou filho de Deus. Amém? Vamos terminar então. Que Ele diz, e a paz de Deus, quando você transfere para o Senhor, aprender a transferir para Deus, Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Onde que estão as preocupações? Na mente e no coração, não é? Não é o que você pensa? Se você faz um teste simples, começa a pensar numa coisa ruim da sua vida. Qualquer coisa ruim, um tempo, às vezes volta na nossa mente, uma coisa ruim que aconteceu. Você começa a pensar nas coisas ruins, aquele sentimento volta para o coração. Se for uma coisa de raiva de alguém, você lembra da pessoa, você fica com raiva da pessoa. A mente traz isso, a mente produz algo no coração. É o que você pensa que mexe no coração. Por isso que logo em seguida ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, porque ele termina assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude tem, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A prática de bons pensamentos. Pense no que é bom. Se você tem o hábito de ver esses programas de crime, os da Atena da vida aí, tem muito crente, meu irmão, que vive vendo essas porcaria. Depois não sabe por que é que vive com medo das coisas. Porque eu vejo tanto crime, tanta coisa horrível na televisão, que ele sai na rua já com medo. Que eu ouvi lá, o Datena falou. Não, lá na televisão fulano falou. Olha lá, o cara está se enchendo de tranqueira, se enchendo de lixo. Aí você perde a fé, você perde a esperança, a confiança. Você não consegue nem ter fé no seu coração, ouvindo essas porcarias. Por quê? O que a Bíblia ensina? O que a palavra de Deus ensina? Ocupe com coisas boas o seu pensamento. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai ver coisas boas na televisão. Tire esse lixo da sua vida. É o que você faz com a sua mente, com o seu coração, que faz a grande diferença. Então tudo que é bom, ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, amado?